nós estamos aqui no nosso segundo dia do Congresso da Família, que tem por tema Família, o ideal de Deus para o ser humano. E hoje nós estamos aqui com a presença do pastor Júlio e da sua esposa Michele, e nós vamos aqui compartilhar algumas perguntas para que as pessoas tenham acesso ao que nós acreditamos como sendo o ideal de Deus para a família. Dentro de uma perspectiva cristã, como que é considerado a família ideal? Ou como que é visto a família dentro dos princípios de Deus? Queridos, boa noite, graças a paz. Para mim é um prazer muito grande, como a irmã falou, sou o pastor Júlio. Está comigo minha esposa Michele, fazemos parte da Segunda Igreja Batista em Figueira. Família ideal de Deus, eu acredito que assim como Josué estaqueou, como ele defendeu, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, já faz uma separação. Então a gente tem que... O ideal de Deus é que a gente possa constituir um lar dentro dos princípios. A Bíblia diz, largar pai e mãe, iniciar sua esposa, e os dois vão constituir uma família. Então você começa alguns princípios sendo basilados, estaqueados também pela palavra. O primeiro é você olhar para uma mulher e sentir o desejo e começar a namorar, começar a se relacionar, coisas contrárias hoje do ensinamento da nossa atualidade. E daí, sim, começar um relacionamento, né, íntimo, pessoal, e daí constituir filhos e por aí vai. Então acho que família ideal de Deus quando a gente vai seguindo aquilo que Deus determina para a nossa vida. É bem notório que muitas das famílias hoje não têm o conhecimento de Cristo e começam a construir sua família, mas logo em seguida quando eles veem e aceitam Jesus como Salvador, eles vão percebendo e vão trazendo uma mudança. Mas no momento que a gente conhece a verdade, a gente começa a entender que existem pontos que devemos seguir. Então, quando nós falamos em família, nos vem à memória filhos, né? E a Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor, né? Todavia, podemos perceber em algumas ocasiões que os pais são referências para os seus filhos dentro da igreja, são pessoas santas, amáveis, respeitosas e zelosas dentro da igreja. Só que quando chegam nas suas próprias casas, os seus valores são distorcidos, eles desrespeitam as leis humanas, desrespeitam as leis divinas, tratam as esposas com violência, e acaba não estando no ideal de Deus. Gostaria de saber o que o senhor acha a respeito dessa afirmativa de pessoas diferentes, a mesma pessoa com ações diferentes em determinados ambientes. Isso é desde dos tempos, né, que eu entrei na igreja há 15 anos, quando eu tinha 15 anos de idade, que a gente tem essa perspectiva e essa realidade que acontece nos dias de hoje. Na igreja é uma atmosfera espiritual incrível, né? Levanta a mão, glorifica. Enquanto está glorificando, a esposa está falando, em casa eu te conheço, sei que você é. Então, mas a Bíblia diz que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos, Deus começa a agir. Então, eu acho que uma pessoa que ainda tem uma dupla personalidade, primeiramente ele tem que se converter. O cristão não pode ter dois modos de vida. Um na igreja, o outro em casa, outro no trabalho e por aí vai. Ele tem que ter um só modo de vida. Então tem que, se você tem essa prática, irmão, se converte. Porque a Bíblia diz o seguinte, ensina os teus filhos. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Como é que tu vai ensinar o teu filho? Ele vai ensinar, ele vai olhar para você e vai falar, para mim. Então, antes de ensinar o nosso filho, nós temos que saber aonde nós estamos andando, o que nós estamos vivendo.
Depois a gente vê, poxa, da igreja, mas saiu. Ele vivia no contexto social lá, que ele achava que a igreja era um contexto social. Mas dentro dele a conversão não existia. Então se ele tem uma personalidade dentro da igreja, e ao sair da igreja ele não tem, ele tem outra, porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E aí a gente vai ver os erros acontecerem em sequências, em cadeias, e as coisas vão por aí acontecendo. E eu penso também que nós somos exemplos, né? E eu penso que aquilo que nós estamos fazendo, nossos filhos estão vendo, né? Então, se a gente tem atitudes boas, nossos filhos terão atitudes boas, né? Então, se nós tivermos atitudes ruins, eles também terão atitudes ruins. E isso ele vai levar para a vida toda. Então a gente precisa realmente ser um só, né? Ter uma personalidade única, pedir ao Senhor que Ele nos capacite, que Ele nos molde a cada dia, né? Para que a gente possa ter uma personalidade única, vinda do Espírito Santo de Deus, para a gente conseguir educar os nossos filhos, para a gente conseguir verdadeiramente ensiná-los a palavra que é vida, que traz a mudança, né? Porque muitas das vezes a gente vem com o nosso velho homem, e isso nos toma, né, verdadeiramente, a gente veste aquela couraça e a gente precisa quebrar essa couraça para deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida para que a gente passe isso para os nossos filhos. Verdadeiramente o exemplo, seguir o exemplo de Cristo, que esse é o melhor exemplo, né? É o único exemplo para a nossa vida, né? O principal exemplo para a nossa vida. Então, que a gente possa realmente, verdadeiramente, ser um verdadeiro cristão, né, verdadeiro pai, verdadeira mãe, para que os nossos filhos sigam essa verdade, né? Aí não vai acontecer da gente ser um dentro da igreja e outro, né, na nossa casa. Estamos em uma sociedade que desfavorece o crescimento da família cristã, onde estão sendo constituídas leis que vão de encontro ao que temos pregado dentro das igrejas. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, como que a nossa família pode se tornar um referencial nesse mundo, se tornar um farol. Bom, dentro de uma sociedade onde diz que a Constituição ela deveria preservar a família, a gente vê cada vez mais leis sendo criadas para tentar minar a família, aplicativos novos sendo criados para destruir a família e tudo mais. Mas nós temos a nossa responsabilidade. Eu disse que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E as nossas famílias necessitam que nós venhamos a levantar a bandeira da nossa família. Então eu poderia rapidamente colocar 3 situações em que a proteção, assim como nós temos nosso terreno dentro de casa, construímos nossos muros, botamos nossa porta ali, para que a nossa família tenha aquela privacidade ali, 3 coisas eu poderia falar nessa noite aqui, dentre outras. Primeiro, que a nossa família, ela precisa, de fato, sorrir. A nossa família precisa estar demonstrando para o mundo que a nossa família é um farol, que ela precisa sorrir. E como a nossa família vai sorrir? É quando a gente tem um ambiente familiar propício a isso. A gente poder ver o tratamento da esposa com o marido sendo uma mulher sábia, vendo o tratamento do marido com a esposa, ainda desfrutar com ela um ambiente agradável. E isso vai fazer com que a nossa família seja um farol, tendo dentro das nossas famílias, de fato, um ambiente que produz alegria sorriso. Mas muitas das vezes nós esquecemos disso lá. Coisas simples nós deixamos de fazer, estar junto com a nossa família na hora do café, da janta e outras coisas mais. Segunda coisa que eu posso também falar é que a nossa família é um lugar de paz, não é lugar de guerra, não é lugar de panela voar, não é lugar de colher voar, é lugar de paz. E a paz, ela tem que existir através de um perdão. A paz, ela tem que existir dentro da nossa casa a partir de mim, a partir da minha esposa, a partir de ambos.
alguém tem que dar o primeiro passo. Porque a sociedade, casamento é de 1 mês, é de 6 meses, não está importando, está banalizando o casamento e a família como um todo. Então é preciso ter também paz na casa. E outra coisa é, de fato, a gente saber que filho não é aquele filho que o pessoal está fazendo por aí, depois da diversão por aí. Tá lá, conheceu e daqui a pouco engravidou, não há problema nenhum. Sabe pecar de quê? Porque a filha da colega dela também tem um filho. E quem cuida do filho dela não é ela, é a avó dela, é a mãe dela. E aquela pensão é tirada para usar aí fora. Mas como família, para a sociedade, dizer que além de ter um ambiente agradável, que traz sorriso, além de ter paz na nossa casa, os nossos filhos em qualquer situação são herança. E nós devemos, como já falamos, ensinar, instruir o nosso filho no caminho que ele deve andar. Instruir o nosso filho no objetivo que nós, orando a Deus, vamos ter para o nosso filho. O problema é que muitas vezes não temos uma perspectiva de que o meu filho vai ser. Vou jogar uma moeda para o lado. Deu cara. Não deu coroa. Não fiquei em dúvida. É cara ou coroa? Então a sociedade tenta botar, como foi bem colocado, contramão dos valores. Mas nós temos que ter algo definido. Porque essas boas novas já foi falado para nós, já está escrito aqui. Então eu queria deixar pelo menos esses 3 itens que acontecem na sua casa, graças a Deus por isso. E que Deus possa continuar mantendo sorriso na sua família, mantendo paz na sua família, e que você não desista do seu filho, não desista da sua filha, e continue tendo sonhos para eles, porque os sonhos de Deus jamais vai morrer para a vida nossa. Deus, quando formou a minha, a sua, a nossa família, Deus formou e falou: eu já tenho um plano bem definido para essa família. Ele não criou e falou: e agora? O que eu vou fazer com essa família? Deus tem sempre objetivo na vida do ser humano. Amém, aleluia. Deus é. Deus pode todas as coisas. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele falou: não vou deixar só, vou deixar o Espírito Santo de Deus. Então, se a tua família, a sua casa está passando por dor, você não está só. Tem o Espírito Santo de Deus que pode conduzir a tua casa, a tua família. E se você está aí e você acha que por acaso entrou nesse vídeo, saiba uma coisa: se você mora perto aqui da igreja de Semear, faça dessa casa aqui de oração um lugar para a sua família ser abençoada e ter o propósito de Deus na sua vida. Porque para isso nós estamos aqui. Para dizer que graças a Deus, Deus tem orientado, tem guardado, tem fortalecido a nossa família. O mundo está tentando acabar com a tua família? Tem um Deus que quer e tem um plano para a tua família, para a tua casa. Saiba disso em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos pela contribuição de vocês. E não esqueçam que nós teremos novidades no canal Semear. E hoje é só o 2º dia do Congresso da Família. Amanhã tem mais por aí. Não perca.